Uma solução integrada para a sua obra. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura. Olá, começa agora o Construção Hoje Notícias e hoje você vai ver. Construções sustentáveis continuam crescendo pelo Brasil. Saiba mais sobre o novo prédio sustentável que está sendo feito pela empresa Bayer em São Paulo. E Concreto Rápido promete resultados em menos de 3 horas. Essas e outras informações você vê agora. A GBC Brasil vem fazendo um trabalho importante em relação à sustentabilidade aqui no país. Por conta desse empenho e da divulgação de informações, o Brasil já alcança a 4ª posição entre os países que se destacam no ranking das construções sustentáveis. Nós fazemos parte de um movimento internacional que visa a transformação da indústria nacional da construção civil em direção à sustentabilidade. Esse movimento já está presente em cerca de 90 países. No Brasil, nós iniciamos em 2007, onde o nosso grande suporte vem da iniciativa privada e nossas atividades são focadas em 4 grandes frentes: capacitação profissional, disseminação da informação, do conhecimento, divulgação das melhores práticas, tecnologias e cases de sucesso, relação governamental, então a busca junto a órgãos públicos de incentivo, seja de cunho administrativo, financeiro ou fiscal, para a construção sustentável, e a promoção de um certificado internacional de edificações sustentáveis, no caso LEED. De 2007 para cá, nós vemos um crescimento exponencial de edificações que buscam esses diferenciais da eficiência e da mitigação dos impactos ambientais. Uma das formas que nós usamos para quantificar o crescimento desse setor é analisando o gráfico de crescimento da busca da certificação internacional LEED. Para vocês terem uma ideia, em 2007 nós tínhamos apenas 8 edificações buscando essa certificação. Ao longo dos anos esse número foi crescendo ao ponto de hoje nós temos cerca de 688 edificações buscando essa certificação internacional e já temos 88 edificações certificadas. Isso representa mais de 30 milhões de metros quadrados de edificações que estão buscando esses diferenciais. Em relação à certificação LEED, ela está presente em 140 países no mundo. Atualmente o Brasil é o 4º país com o maior número de edificações registradas buscando a certificação. Em 2012, nós fomos o 3º país com o maior número de edificações buscando a certificação e maior número de empreendimentos certificados, ou seja, a gente acredita que até para o final de 2013 o Brasil passa da 4ª posição para a 3ª posição desse ranking global de 140 países. Primeiro nós temos os Estados Unidos, em seguida a China, Emirados Árabes e depois o Brasil. Nós estamos vendo uma elevação do padrão técnico do mercado como um todo, né? Então, esse movimento de busca de diferenciais da eficiência e da mitigação de impactos ambientais auxilia num processo de inovação tecnológica, incentivo à capacitação profissional. Então nós vemos aí já um avanço de toda a cadeia de produção. Quando a gente fala em construção sustentável, a ideia é trazer benefícios não só sociais e ambientais, mas também econômicos. Então nós vemos uma questão de priorização de investimentos e incorporação em edifícios que têm esses diferenciais, a busca de usuários, principalmente grandes corporações, nessas edificações com os diferenciais, porque eles sabem que os custos operacionais, quem arca com os custos operacionais, que é o maior custo de uma edificação, é o usuário, né? Então a gente vê um processo de conscientização e busca aí da eficiência e mitigação dos impactos. Nós estamos muito otimistas com essa evolução, tanto na iniciativa privada, por conta de vista daqueles que investem no setor e daqueles que acabam ocupando as edificações. Quando a gente iniciou a promover esse conceito da construção sustentável, as principais dificuldades eram a falta de informação ou o conhecimento da informação errada, né? Por vezes os profissionais da área achavam que era muito mais caro você construir com tais diferenciais, ou por vezes eles subestimavam o impacto
da construção civil em termos de danos de impactos ambientais, né? Também tem a questão da falta de comunicação dos profissionais do setor. Quando o arquiteto não conversa, não dialoga com o construtor, com o engenheiro, com o projetista, com os fornecedores de materiais, então, essa falta de comunicação com todos os responsáveis pela concepção, pela construção de uma edificação, por vezes inibe práticas mais eficientes. A falta de incentivos do governo também sempre era apontado como uma das dificuldades. Hoje, apesar de não ter uma política integrada de todas as esferas de governo com um foco único em construção sustentável, nós temos ótimas iniciativas em todas as esferas, seja de leis de mandatórias obrigando que se faça, obrigando que se respeite determinada prática de construção sustentável, ou via incentivo financeiro, fiscal ou administrativo, né? Então a gente cita a normativa 001 de 2010 do Ministério do Planejamento, que passa a obrigar que a autoridade pública responsável pela elaboração de edital de licitação para uma obra pública federal, ele é obrigado a considerar práticas de construção sustentável que estão listadas no texto da lei. Também temos um novo decreto presidencial que deixa claro que sustentabilidade é um dos princípios basilares da Lei de Licitação Pública, Lei 8.666 de 93, né? Inclusive dá legitimidade a processo de certificação para auxiliar o gestor público ao final de um processo licitatório ter um produto com tais diferenciais, né? E nós temos algumas iniciativas, inclusive municipais, de incentivo fiscal, no caso o incentivo fiscal do IPTU. Então descontos no valor de IPTU quando o proprietário passa a incorporar práticas de construção sustentável em sua residência, na sua casa ou na sua propriedade comercial. Isso depende de município para município, mas nós temos já diversos municípios, inclusive no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, que já estão adotando esse incentivo. Dia 27, 28 e 29 de agosto é a nossa Conferência Internacional em Expo. É o principal momento no Programa Nacional de Educação do GBC Brasil, onde nós reunimos todos os envolvidos nesse setor da construção sustentável. Nós temos um conteúdo técnico muito forte, onde a gente traz os maiores escritórios de projetos internacionais e nacional, expert na questão da sustentabilidade, a governo com as políticas públicas focado aí a planejamento urbano sustentável ou práticas em edificações, e também temos uma área de exposição riquíssima de tecnologias e serviços para o setor, onde no passado seguramente 80% dos expositores tinham inovações de mercado apresentando na conferência, né? Além de oferecer cursos, visitas técnicas a edificações sustentáveis, então para profissionais que tentam se engajar nesse setor, é um grande momento, é um evento imperdível que vale muito a pena estar participando. No próximo bloco, saiba um pouco mais sobre o novo prédio sustentável da empresa Bayer, aqui no Brasil. Pensando em você, que vive navegando entre uma obra e outra, a Sobratema desenvolveu a revista Grandes Construções para tablets e smartphones. Encontre tudo sobre infraestrutura, construção industrial, tecnologia, sistemas construtivos, sustentabilidade e muito mais. Veja também vídeos e galeria de fotos exclusivos nesta versão da revista Grandes Construções. Todos os anúncios publicados que possuem o endereço do site terão link para a página do anunciante. Acesse www.grandesconstruções.com.br. Revista Grandes Construções. Notícias e fatos relevantes para a comunidade da construção. A empresa Bayer é uma das que decidiram inovar e dedicar parte de suas ações às construções sustentáveis. Conheça um pouco mais sobre o projeto que está em desenvolvimento na cidade de São Paulo. Esse projeto é uma iniciativa global da Bayer, né? Ele foi desenvolvido, começou em 2009 na Alemanha. A Bayer entendeu que a construção civil tem um impacto muito grande quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente está vendo cada vez mais a população crescendo, num ritmo muito acelerado, né? De 1950 para hoje a população foi de 3 bilhões para 7 bilhões de pessoas, e está existindo um crescimento muito acelerado da urbanização, né?
Isso demanda cada vez mais recursos, cada vez mais cidades, mais edifícios, né? Mais energia, mais água, e o planeta continua do mesmo tamanho. A gente entendeu que era possível, necessário desenvolver tecnologia para isso. Desenvolver tecnologia que a gente conseguisse economizar energia, economizar água, construir prédios que fossem mais eficientes. Foi daí que a gente percebeu que, pela nossa divisão de materiais, né, a gente poderia contribuir com isso, né, desenvolvendo materiais inovadores para que caminhassem nesse sentido. Hoje a Bayer tem parceria com mais de 80 empresas no mundo todo, né? Aqui no Brasil são 14 empresas, que vai desde empresas de consultoria, projeto, né, a empresas que fornecem materiais específicos para esse tipo de construção. A Bayer tem hoje 6 projetos desenvolvidos no mundo, né, para demonstrar a aplicação dessas tecnologias, né, desses serviços todos integrados, porque se eu falo de eficiência energética, eu falo de luz, eu falo de proteção térmica, eu falo de janelas, eu falo dos materiais todos que eu estou utilizando e fora as tecnologias que eu estou utilizando. E aí, no Brasil, a gente também vai construir um edifício, né, que é um edifício de referência, para fazer a aplicação dessas tecnologias, porque a gente entende que o Brasil tem um clima diferente, por exemplo, do continente europeu, onde a gente tem um prédio, né, as condições de isolamento térmico, por exemplo, são muito diferentes, porque o clima é bem diferente. Né? O programa ele tem essa característica, ele é um programa global, mas ele tem uma ação local mesmo. A gente precisa entender a necessidade de cada região, né, para ver que tecnologia que vai se adaptar melhor àquela condição climática, por exemplo, ou à própria condição cultural, social, né, que as pessoas estão acostumadas, por exemplo, no edifício. Né? Então, tudo isso é levado em consideração. Quando a gente está concebendo o edifício, a gente já tem que pensar as ações. Por exemplo, a própria orientação do edifício em relação ao sol já influencia bastante no comportamento térmico dele, por exemplo, né? Ou então na ventilação que ele vai receber. Então, são características que eu já penso lá no projeto. Né? Então, a gente vem com uma fase desde a etapa de projeto, que o programa cobre, né? Por isso que eu disse que tem empresas, por exemplo, de projeto e consultoria fazendo parte dele, né? E depois, obviamente, a gente vai para a fase de construção e depois a operação, porque a operação é fundamental, é nela que eu consumo água, que eu consumo energia, que eu gero resíduos, né? Que eu gero as poluições, então é importante ter muito bem planejado para que eu possa ter uma operação muito mais eficiente. A gente vai adotar a certificação LEED, né? Que é um selo americano, porque a gente entende que ele é um selo global e até os outros edifícios que a Bayer já construiu têm essa certificação. Então é importante para que a gente até possa estabelecer parâmetros de comparação de uma região para outra, né? Durante a construção. A gente tem principalmente economia de produtividade, né? Um edifício bastante modular que leva a essa característica, né? Durante a fase de operação, que é justamente onde ocorre a grande parte dos consumos e a grande parte do custo. E aí nessa fase a gente vai conseguir índices de energia, por exemplo, uma redução de 50% no consumo, de água uma redução de 80%, né? Fora todos os outros benefícios, né? Relacionados à questão de produtividade, bem-estar e tudo mais, conforto, né? Que o próprio edifício gera por agregar esse tipo de característica nele. Então, por exemplo, a gente tem toda a fachada do edifício, ela é feita em policarbonato, ele permite a passagem de luz natural, que é importante para reduzir o consumo de luz artificial, e ao mesmo tempo ele atua como barreira térmica e reduz o consumo de ar-condicionado, por exemplo. A gente está utilizando, por exemplo, forros ripados dentro do edifício, que eles são feitos com uma madeira aglomerada, que é o OSB, que é feito a partir de uma resina atóxica que a Bayer desenvolve também. Toda a linha de tintas, adesivos, selantes que nós vamos utilizar no edifício também são atóxicos, base água, né? A gente tem toda uma questão de isolamento térmico que foi pensada para isso, então isolamento térmico em poliuretano nas coberturas. Existe, por exemplo, a iluminação LED que está sendo aplicada aqui como recurso para reduzir o consumo de energia. Na própria questão do ar-condicionado, motores mais eficientes vão ser utilizados. E outra característica que o projeto pensou na questão do ar-condicionado é muita ventilação natural. A gente não quer praticamente usar o ar-condicionado, né? Então, usar o clima brasileiro a favor disso, né? Então, a gente combina os materiais, mas também com a condição local, né? A obra foi iniciada recentemente, hoje a gente está na fase de demolição, ele está sendo implantado onde existiam construções. E o importante é assim, todos os resíduos dessa demolição eles vão ser reaproveitados dentro do próprio site ou já tem destinações, quando não possível, para utilizar em outras obras. A Bayer, então, ela construiu já 6 edifícios no mundo, né, para demonstrar essas características. E o prédio da Índia, hoje, ele é considerado o prédio mais sustentável do mundo, porque dentro da certificação LEED, ele atingiu todos os pontos possíveis, os pontos complementares, os pontos de performance exemplar, ou seja, tudo que era possível obter em termos de pontuação, esse prédio obteve. Então, ele é hoje tido como um edifício de referência, né, no clima da Índia, né?
E fora esses também existem prédios, foi feito também um modelo na China, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Alemanha a gente está com um modelo em construção no México também e tem um edifício na Tailândia, né? Então, e agora no Brasil que vai ser o modelo de referência aqui para a região, né? Veja a seguir, conheça o Concreto Rápido, que promete resultados em menos de 3 horas. Construction Expo 2013, Segunda-feira Internacional de Edificações e Obras de Infraestrutura, a integração da cadeia da construção, de 5 a 8 de junho de 2013, Centro de Exposições Imigrantes São Paulo. Mais informações constructionexpo.com.br. Já imaginou fazer reparos e pequenas obras e deixar tudo pronto em poucas horas? Um cimento inovador que promete secagem rápida ajuda nesse desafio. Acompanhe. O cimento Frau Mais é um cimento especial desenvolvido no México que presta sem fim de vantagens. Entre elas, a principal é a rapidez em seu início de pega e em suas resistências às primeiras horas. A partir da vantagem que presta esse cimento, nós desenvolvemos uma solução prática para pequenas aplicações, caso que é o que estamos apresentando, o concreto ensacado denominado Concre Rápido. Esse produto presta a facilidade e as vantagens que tem o cimento Frau Mais, daquela pega rápida, daquela possibilidade de se formar rapidamente e liberar ao tráfego ou a qualquer serviço muito rapidamente. Quando eu falo rapidamente, estou falando de horas e já no dias que é o que estamos acostumados com um cimento normal, um cimento Poland de qualquer lugar do mundo. Então, este desenvolvimento, em base ao concreto rápido, que é um produto já pronto, que utiliza como matéria-prima o cimento Frau Mais, e encontrando soluções para os nossos clientes de pequenos reparos e pequenas aplicações, onde nós brindamos a facilidade de ter um produto já pronto em sua aplicação, que eu falar com isso, que já vem pré-misturado, que é o cimento, a brita, a areia, pré-misturado em seco, que só precisa jogar água dentro para mexer e tombar no mesmo saco, sem a necessidade de contar com outras ferramentas que auxiliem esse processo, como é uma betoneira, como são pás, que é parte de um processo de mistura do concreto. Esse produto já não precisa dessas necessidades. A partir dos 20 minutos, ele já começa a reagir. E já na primeira hora, ele consegue uma resistência de 10 MPa. Estamos falando que ele, em aproximadamente 3 horas, já alcança uma resistência promédio de 25 MPa, que são as resistências comuns em uma maioria dos concretos que alcançam a 28 dias com um cimento normal. O preparo do concre rápido é muito simples. Ele precisa adicionar 3,5 a 4 litros de água para sua mistura. Essa quantidade de água vai depender da necessidade que tem o serviço, do grau de abatimento. Essa água é adicionada mediante sua válvula, que é uma ferramenta muito inovadora do saco, que permite encher a água sem a possibilidade de jogar fora no momento do abatimento do saco. Posteriormente, você abate o saco, faz uma mistura, uns movimentos para mexer e conseguir uma hidratação uniforme do produto. Isso você vai conseguir em menos de 1 minuto. Uma vez identificado o umedecimento uniforme, pode, do mesmo saco, risgar e aplicar no serviço que precisar. Isso confere a vantagem de eliminar qualquer necessidade de alguma ferramenta para este tipo de serviço, caso uma betoneira, caso pá ou uma quantia considerável de pessoas para facilitar o serviço. Os benefícios do cimento Frau Mais é altamente explorado por serviços que precisam uma rapidez na liberação. O melhor exemplo são casos de aeroportos, casos de autoestradas, casos de ferrovias. Toda obra que precisa uma rápida liberação. E quando eu falo rápido, estou falando de horas versus dias que se fala com uma solução do cimento Poland em geral. Além dessas propriedades, essas vantagens que presta o cimento, ele tem uma alta resistência ao álcali agregado, uma resistência aos sulfatos, que isso significa um uso extenso e requerido, por exemplo, em áreas com agressão de sulfatação ou agressão marina, perto da costa, por negócio da maresia. E também tem uma baixa retração, que é uma qualidade que também se busca muito no rubro da construção, já que todo cimento tem a característica de uma movimentação que se conhece como retração.
A durabilidade dela está comparada com o cimento Portland normal de qualquer região do mundo, mas é comprovada que é superior no tempo devido àquela propriedade que ele tem uma maior resistência à sulfatação. Ao ser menos vulnerável à sulfatação, ele prolonga sua vida útil de serviço. O programa Construção Hoje Notícias fica por aqui. Até mais!